Vinícius, quem era você antes dos Estados Unidos? Qual foi o seu maior desafio quando você assim, cara, me cheguei na América, agora esse é o meu desafio, eu preciso superar Bem, isso? os Estados Unidos me apresentou uma coisa mais valiosa do que tudo. Pra mim, você pode ser o divisor daquilo ali da sua casa. Você pode falar, não, isso aqui vai parar em mim. Claro, o homem é o provedor, mas existem alguns casos que as mulheres ganham mais. E aí, o homem é o provedor da casa? Então, o papel de sacerdote não vem só sobre o dinheiro. É como o homem cuida da família, como a casa está estruturada, como tudo ali está fluindo. Então, esse é o papel do sacerdote, né? E Vini, e o que você teve que fazer pra dar certo? Se eu tivesse sem Jesus na minha caminhada, eu não prosperaria. Eu não conseguiria. De onde surgiu essa ideia de postar sua rotina? Coloca isso nas redes sociais. Mas a gente tem essa obrigação de estar ajudando o próximo, sobretudo a nossa comunidade. Você sente nessa obrigação de estar fazendo isso? Eu sinto. É porque eu penso, Rodrigo, a gente não precisa de querer que o outro come a mesma coisa que você comeu. A dificuldade que você passou, Sim. o outro não precisa de passar. Se tem uma coisa que você pode ser um facilitador na vida de alguém, por que não ajudar? Qual o legado que você quer deixar para seus filhos? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Quero apresentar aqui, o nosso amigo Vinícius Gomes. E hoje, pessoal, vamos contar uma história de construção. Uma pessoa, um cara, um amigo que saiu do Brasil do nada, veio para os Estados Unidos e construiu algo. Na verdade, eu vou deixar ele se apresentar para vocês, né? Vinícius Gomes. Faça as suas palavras. Eu sou o Vinícius, sou da cidade de Tarumirim, Minas Gerais, no Brasil. Uma cidade bem pequena. E eu vim para os Estados Unidos, deve ter quase 9 anos que eu estou aqui. E eu vim porque meus irmãos já moravam aqui nos Estados Unidos, na Carolina do Sul. E quando eu vim, sempre eu tive esse sonho de estar morando aqui nos Estados Unidos. E aí Deus deu essa oportunidade pra gente estar vindo pra cá. E aí eu vim, depois a Letícia veio, com a minha família também. Nós estamos aqui construindo e aprendendo a ser família cada dia mais, né? Maravilha, maravilha. Vinícius, quem era você antes dos Estados Unidos? Essa é a primeira pergunta. Antes dos Estados Unidos, eu era uma pessoa que tinha muita força, sempre tive muita força de vontade, mas uma pessoa sem, como eu posso dizer, sem muitas oportunidades, porque nós viemos de uma família muito simples. Nós somos 6 irmãos e nós viemos de uma família bem simples, e aí a vida foi melhorando quando meus irmãos começaram a vir para os Estados Unidos. Então, eu antes de vir para os Estados Unidos, eu era uma pessoa sempre tive vontade de trabalhar, mas a mente um pouco fechada. E quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, a mente da gente abre para muitas coisas, para as oportunidades, até porque se a gente não se desafiar todo o tempo aqui, a gente não consegue romper, né, com aqui nos Estados Unidos. Perfeito. Então, E quando você decidiu sair do país? eu acho que foi 2016, mais ou menos 2016. Lá no Brasil eu era enfermeiro. Eu fiz a faculdade de enfermagem e fiz minha pós-graduação também. Eu já trabalhava na Secretaria de Saúde da minha cidade, só que eu trabalhava muito, e como todo mundo, né? Tipo assim, mesmo com a graduação, a gente trabalhava muito, mas tinha pouca remuneração. Eu trabalhava no hospital, né, fazia um plantão de vez em quando, trabalhava no postinho de saúde e dava aula para um curso técnico de enfermagem. Então era muito trabalho, muita carga horária e para pouca remuneração. Então eu decidi, falei assim, não, vou buscar algo diferente, e aí eu decidi imigrar para os Estados Unidos. Perfeito. Hoje estamos falando de um Vinícius, né? Já desde 2016 aqui nos Estados Unidos, mas o que o Vinícius no Brasil, enfermeiro, o que ele estava buscando? Qual era, né, a gana, a garra que ele tinha? Quem era o Vinícius nessa época? Eu toda a vida, Rodrigo, eu fui muito esforçado em fazer as coisas. Eu sempre me dediquei a dar o meu melhor. Mas mesmo, a gente sabe que no Brasil, mesmo a gente dando o melhor, as dificuldades que o Brasil tem, as coisas que são lá mesmo, a gente sabe que nem sempre a gente consegue. Mas eu poderia me descrever, talvez, antes, uma pessoa com garra, mas sem muitas oportunidades. Talvez essa seja, tipo assim, uma descrição que a gente pode usar. E também, os Estados Unidos me apresentou uma coisa mais valiosa do que tudo, pra mim. Eu tive a oportunidade de realmente ter um encontro com Deus aqui nos Estados Unidos. Maravilha. Pelas dificuldades que a gente já passou aqui e tudo. Quando eu cheguei aqui, eu busquei a Deus de uma forma diferente. E eu tô tendo contatos com ele, assim, que eu acredito que de toda a minha trajetória aqui nos Estados Unidos, eu acho que além do dólar, foi o maior presente que eu consegui aqui nos Estados Unidos, foi de realmente conhecer Jesus de uma forma diferente, ter um contato maior com ele. Maravilha, maravilha. E você já veio preparado ou foi mais pela fé? Ah, não, eu vim pela fé. Vim pela fé, porque realmente eu tinha um apoio aqui, porque meus irmãos já estavam aqui nos Estados Unidos há um certo tempo. Eles já viviam aqui há um certo tempo, então, de certa forma, eu tinha alguém que poderia me acolher, eu não ia chegar a ser um teto. E aí, quando eu cheguei, meus irmãos estavam aqui, mas não é nada preparado, né? Porque eu nunca soube, no Brasil não sabe falar inglês, não sabia como que ia ser a estrutura daqui, é tudo muito diferente, tudo muito novo. Então, o preparo vai vindo com o dia a dia que a gente vai vivendo aqui. Perfeito, né? Você tá lá no Brasil, tem um sonho, como todo mineiro, né? E alguns goianos também, de vir, né? Se arriscar na América. Agora você chegou aqui, você tem seus irmãos mais velhos como base, pessoas que prosperaram. Mas, perfeito, você tem um suporte. Qual foi o seu maior desafio? Quando você assim, cara, me cheguei na América, agora esse é o meu desafio, eu preciso superar isso. Foi o trabalho, Rodrigo.
Porque no Brasil, eu já, um tempo, quando eu tava terminando minha faculdade, eu cheguei a trabalhar um tempinho de servente de pedreiro. Então, tipo, mas foi pouco tempo. Então, aí depois, quando eu já tava assim, eu já trabalhei em coisas mais leves. Então, quando eu cheguei aqui, o trabalho pra mim foi bem difícil, porque muda completamente. E aí eu comecei na pintura, então na pintura o sol aqui é muito quente. É muito quente. Quando eu cheguei aqui, eu achava aquilo estranho demais, subindo aquelas escadas, que as casas tudo alta demais. Então, isso aí pra mim foi um baque muito grande. A primeiro momento, falei, meu Deus do céu, o que eu arrumei da minha vida? Porque, tipo assim, a gente muda tudo e aí não tem como a gente voltar atrás também, né? Porque é um sonho, então quando a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás e mesmo com as dificuldades, a gente tem que fazer aquilo ali valer. Mas o maior desafio foi realmente o trabalho completamente diferente e a língua, o inglês. O inglês pra mim, tipo assim, me pegava muito, porque no Brasil, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Eu sempre, onde eu chegava, eu conseguia conversar e tal. E aqui não, aqui você já chega, você fica retraído porque você não consegue comunicar com as pessoas, né? É a linguagem, o inglês e o trabalho, que é diferente, pesado. Perfeito. E teve um momento que você pensou em desistir? Ixi, demais. Porque, tipo assim, eu sempre tive esse pensamento, que eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou romper e tudo. Só que no decorrer dessas caminhadas, sempre a gente tem aquele pensamento, né? Ah, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Será que não vai? E aí, por alguns momentos, a gente até pensa em desistir. Mas aí a gente, aquilo é um momento, é um flerte. Passa rapidinho, na hora que a gente vê tudo que a gente tá fazendo, correndo atrás, e as coisas fluindo da forma que Deus direciona, a gente fica em paz de novo e já, esse pensamento de desistir, a gente já esquece. Perfeito. É interessante, né? Você era formado em enfermaria no Brasil. Eu conheci várias pessoas que já, né, formadas no Brasil. Aqui eu tive o prazer de conhecer médicos que largou a medicina no Brasil para trabalhar na construção, advogados e pessoas que prosperaram. Mas é interessante que muitas das vezes quantas pessoas passou que trabalhou comigo, já veio com a formação acadêmica do Brasil, porém não tem essa humildade de entender que ele tem que começar do zero. Porque quando a pessoa começa do zero, ela entende que você nunca vai deixar de ser um enfermeiro, na verdade, né? Hoje, qual é o segmento que você trabalha? Hoje eu trabalho com piso de madeira e remodelação de banheiro. Perfeito, você trabalha com reformas de banheiro, Com correto? reforma de banheiro. Uhum. E sabendo que você aprendeu a fazer essa profissão, você nunca vai deixar de fazer isso. Ou seja, se você voltar pro Brasil ou tiver a oportunidade de trabalhar na enfermagem, mas você sempre vai ter essa profissão, esse knowledge, essa experiência nessa área. Interessante isso. Mas tem pessoas, né, que não têm essa humildade de entender que é uma necessidade de começar do zero, porque isso é difícil. Isso é pra poucos. É. Você teve essa dificuldade, não? Não, Rodrigo, eu acho que quando a gente vem para os Estados Unidos, a gente tem que vir com a mente aberta. É a primeira coisa que eu falo com qualquer pessoa que tem a oportunidade de viver nos Estados Unidos. Você tem que fazer um mindset na sua mente. Você tem que mudar. Porque, tipo assim, tudo que você viveu no Brasil, não é que você vai apagar toda a sua história que você viveu lá. Mas quando você começa uma trajetória aqui, é completamente diferente do que você viveu no Brasil. Então, as coisas que você trouxe, você tem que usá-las a favor de toda a sua vivência aqui, mas é esquecer tudo aquilo. Porque senão, igual, a minha esposa, a minha esposa também, a Letícia, ela se formou em Direito. Ela é bacharel em Direito no Brasil. E aí, tipo, se a gente tiver essa mentalidade, não, eu tenho minha pós-graduação, eu não vou trabalhar em obra, ou eu não vou limpar vaso, você sempre vai ser uma pessoa frustrada em viver na América e não vai conseguir viver tudo que a América te proporciona. Porque você tem que se desligar de tudo que você sabe fazer. Falar assim, não, aqui eu vou começar do zero, eu vou aprender, eu vou correr atrás e a minha oportunidade vai vir daqui. Não que as pessoas que estão aqui talvez sejam menores do que pessoas que têm curso ou alguma coisa, de forma alguma. Mas você tem que deixar tudo aquilo ali que você já conseguiu e falar assim, não, aqui é uma nova caminhada, é um novo processo. Tem que fazer essa mudança de mente, senão a gente não consegue fluir nas coisas. Perfeito. E aí você veio pra cá e quanto tempo demorou pra sua esposa vir, pra você reencontrar ela? Eu vim primeiro, aí eu fiquei aqui durante um ano, sozinho. E é ruim, tá? E nós já estávamos juntos lá no Brasil, já não era casado, não, a gente só namorava lá. E aí, mas nós continuamos juntos. Eu fiquei um ano aqui sozinho, sem ela. Aí fiquei trabalhando, aí depois de um ano ela tentou o visto, conseguiu e veio passear. Aí ela ficou aqui um mês, só deu gostinho, né? Ficou um mês e teve que voltar pro Brasil de novo. Aí ela voltou, finalizou o curso dela, e aí depois ela voltou pros Estados Unidos, e aí ela já ficou aqui comigo. Porque eu falei com ela, não, esse trem de ficar indo, voltando não dá certo. Ou a gente faz a vida aqui, constrói nossa família e fica por aqui, ou vê como que tem que ser. E aí ela decidiu, nós ficamos aqui, mas nós ficamos no total uns 2 anos, assim, namorando à distância, já à distância. Perfeito. E Vini, quanto tempo demorou pra você entender que você tava construindo uma família? Quando foi o despertar? Quando eu cheguei aqui, Rodrigo, eu já cheguei com a mente bem diferente. Eu falo que os Estados Unidos, ele, tipo assim, ele foi um divisor de águas pra mim. Muito grande mesmo. Porque no Brasil eu sempre fui uma pessoa, nunca fui uma pessoa ruim. Eu sempre fui um rapaz de família, centrado e tal. Só que eu nunca me via tanto como um pai de família mesmo. A gente é meio moleque lá no Brasil também. Eu tinha muita farra, muita coisa lá. Então, muitos momentos de farra lá, né? Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a minha mente já mudou. Eu falei assim, não, eu preciso de alguém aqui comigo. Porque nos Estados Unidos, se você é uma pessoa sozinha, um exemplo, se você vem sem ninguém e fica aqui solteiro nos Estados Unidos, é muito fácil você se desviar para muitos caminhos, fazer coisas erradas. Então eu acredito que uma mulher de Deus, uma mulher centrada, ela vai proporcionar o homem crescer muito aqui nos Estados Unidos. Então nesse momento assim, na hora que eu cheguei aqui, eu vi a importância de ter uma esposa ali do meu lado para me ajudar, para me apoiar nas coisas nas decisões que eu tivesse de fazer, e ela tá junto pensando ali comigo. Então realmente foi quando eu vim para os Estados Unidos, que a minha mente falou assim, uau,
como eu preciso dessa pessoa que estava lá no Brasil comigo, como eu quero que ela esteja aqui comigo do meu lado também, pra gente seguir nossa família e criar a nossa família, né? E esse foi um momento que mudou a minha mente, que eu entendi que eu realmente precisava de uma família, de construir a minha família. E o outro foi quando meu filho nasceu, né? O primeiro, o Henry. Então, tipo assim, foi uma coisa, eu falei assim, uau, agora não é só mais eu e minha esposa, eu tenho uma vida a mais pra eu cuidar. E aí agora veio o Heitor, já tem mais outro, e assim vai. Cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Perfeito. E hoje você tem 2 filhos, o terceiro tá a caminho. É. Vinícius, o que isso representa pra você? Eu falo, ele representa muito, muito, porque os filhos da gente, eu acho que é tipo assim, é o bem, um dos bens mais preciosos que a gente tem aqui na Terra e que a gente tem que cuidar, porque eles vão ser, eu falo que pra eles a gente tem que deixar um legado mesmo. Nossos filhos, a gente tem que deixar algo na mente dele, porque Eu concordo eles plenamente. vão levar isso para as outras gerações. Se você não é um pai presente, se você não ensina seus filhos, não é um pai realmente nas coisas do jeito que precisa de ser, seus filhos não vão ter nada o que passar para os filhos e os netos, e aí você quebra uma geração. Da mesma forma que existem coisas de uma geração, de uma família, que vem, um exemplo, vícios na família, prostituição, traição, coisas que acontecem no decorrer de uma família, você pode ser o divisor daquilo ali da sua casa. Você pode falar, não, isso aqui vai parar em mim, isso aqui vai parar em mim. Então eu vejo como os filhos são um presente pra gente poder falar assim, não, isso aqui que deu errado aqui na minha vida, eu vou parar o ciclo aqui em mim e meus filhos não vão viver dessa mesma forma. É interessante que eu estudei um pouco sobre psicologia, e a psicologia ela fala que nós somos produto do meio. Eu sei que tem algumas pessoas que não se espelham, né? De repente no pai, porque o pai, né, de 10 atitudes, 4 ou 5 ali, né, desonrava a mãe, desonrava a família. E muitas das vezes não quer ter exemplo dos pais, ou a mãe, ou, né, sempre tem mágoa dos pais. E não se espelha em ninguém, acho que não é essa a necessidade. Mas é interessante que a psicologia fala que nós somos produto do meio. E já que a gente não espelha no que é bom nos nossos pais, nos nossos familiares, nos nossos amigos, a gente por si só acaba espelhando aquilo que não presta. É por isso que a gente vai ver os erros dos nossos pais, a gente cometendo esses erros. Mas a partir do momento, igual você falou, que você toma uma decisão, não, isso vai parar em mim, você deixa de ser produto do meio. É interessante e é forte isso, porque eu também acredito da mesma maneira que nós temos que deixar legado para os nossos filhos. E, Vini, pela sua experiência, aconselho, olha para aquela câmera ali e aconselho, do fundo do seu coração, o que sustenta uma família fora do país, longe de tudo? O que sustenta uma família? Ó, realmente, o que sustenta uma família é Deus. O seu casamento está firmado entre você, sua esposa e Deus. Porque a gente, nós como esposos, as mulheres que talvez estejam ouvindo também, nós sabemos um pouco sobre o que é construir uma família. Mas se a gente não estiver debaixo da direção de Deus, a gente não vai conseguir fazer as coisas fluírem aqui. Porque os Estados Unidos, ele proporciona muita coisa boa pra gente, mas também proporciona muita coisa ruim, Rodrigo. Sim. Porque eu falo o seguinte, a pessoa aqui, ela tem que entender e viver realmente pra Deus, para as coisas de Deus. Por quê? Uma mulher aqui, ela tem um poder muito forte de trabalhar. Aqui nos Estados Unidos, o poder aquisitivo é muito grande para Sobretudo pra qualquer mulher. pessoa, principalmente para mulher. Então, a mulher, ela trabalha aqui, ela se autossustenta, ela consegue dominar as coisas ali. E tem mulheres aqui que ganham mais do que os homens. Sim. Então, eu falo que, às vezes, isso pode entrar na mente de uma mulher e talvez destruir o casamento. Vai Se ela não tiver realmente alinhada ali com Deus, com os planos do que é uma família nos padrões da Bíblia, talvez elas podem se perder. E até o homem também se Sim. perder pela oportunidade de ter um carro muito bom, ter um dinheiro, de comprar as melhores bebidas, frequentar os melhores lugares. Isso pode, talvez, causar na mente dele, eu não preciso dessa pessoa que está aqui comigo, eu posso ser feliz de outra forma. Então, a base para um relacionamento nos Estados Unidos ou em qualquer país, ou até mesmo no Brasil, se você for para algum outro lugar, a base sempre vai ser Cristo. Uma família voltada nos padrões cristãos, de acordo com o que a Bíblia ensina. Porque eu tava falando desse assunto das mulheres, porque às vezes, Rodrigo, é muito difícil a gente falar uma palavra dessa e talvez pode ser interpretada de diversas formas. Sim. Mas um lar, uma família, para ser bem estruturada, ela deve ter uma mulher submissa ao homem. E a submissão, quando a gente fala sobre submissão, a gente não está falando de uma mulher que vai ficar como capacho debaixo do pé do homem. Exatamente. Ela vai ser uma mulher que Deus deu a missão para o homem, para o sacerdote do lar, e ela vai ser uma mulher que vai estar ali sub a missão. Ela vai estar ali como uma ajudadora, como uma apoiadora. Do lado, auxiliando. Do lado, auxiliando. E mesmo que ela ganhe muito mais do que o homem. Porque nós temos o papel, os homens da casa têm o papel de sacerdote do lar e ser o provedor. Claro, o homem é o provedor, mas existem alguns casos que as mulheres ganham mais. E aí, o homem não é o provedor da casa? Então, o papel de sacerdote não vem só sobre o dinheiro. É como o homem cuida da família, como a casa está estruturada, como tudo ali está fluindo. Então, esse é o papel do sacerdote, né? Do lar. Então, respondendo a pergunta, uma família dentro dos padrões cristãos. Voltado, tudo que a Bíblia está ensinando, você segue direitinho. Seu casamento, sua família vai dar certinho. É isso aí, pessoal. É sucesso garantido. E Vini, agora no lado profissional. Você veio trabalhar na pintura. Quanto tempo demorou pra você migrar, pra você trabalhar na área que você trabalha hoje? Eu trabalhei, Rodrigo, 3 meses. Foi 3 meses na pintura. Porque meus irmãos, eles trabalham com pintura, né? Aí, quando eu cheguei, o primeiro serviço que eu fiz foi com eles. Mas eu não gostei, não. Foi muito por causa que eles trabalhavam muito lá de fora. Na época que eu cheguei, tava quente demais, muito quente. Aí eu trabalhei, subia nos rufos, aqueles rufos altão, com as escadas, aqueles trens. Eu falei, misericórdia, se for pra eu ficar aqui desse jeito, eu não vou dar conta, não. Aí eu fiquei 3 meses trabalhando com ele desse jeito.
E aí eu comecei a buscar outras coisas, né? Ver outro trabalho, porque aqui nos Estados Unidos tem muitas oportunidades. A pessoa vem, porque vai vir para os Estados Unidos, tipo assim, tem muitas oportunidades para você fazer aqui. Você tem que encontrar uma coisa que você goste de fazer e alguma coisa que você tenha prazer, porque senão você vai ficar aqui frustrado. Você vai ficar Exato. aqui sempre triste. E você não pode ser uma pessoa triste nesse lugar. Você tem que gostar do que você faz. Aí eu fui e conversei com meus irmãos, falei assim, ó, eu não vou ficar na pintura, não. Vou... E até porque eu queria me desafiar, Rodrigo. Porque se eu ficasse com eles ali na pintura, eu toda a vida eu fui meio pra frente, sabe? Eu já saio, eu falei, eu já saio do Brasil, mas eu já saio da árvore de todo mundo, deixa eu tentar algo diferente. Porque se eu ficasse com eles lá na pintura, que eles já tinham a companhia deles, já estavam estabilizados aqui nos Estados Unidos. Então, tipo, eu ia ter um conforto, talvez pegar um trabalho terceirizado por eles, me passar e tal. Eu não ia me desenvolver tanto. Aí eu fui e busquei a área da cerâmica. Aí eu comecei a trabalhar, eu já saí da pintura e já comecei na cerâmica. 3 meses, então você migrou pra 3 cerâmica. meses eu migrei pra cerâmica e aí eu fiquei. Eu me encontrei, gostei do trabalho. Comecei a trabalhar com menos de. Eu acho que o rapaz que me ensinou, muito bom. Agradeço demais. Eu sempre. Desde quando eu cheguei. Deus abençoou tudinho pra mim. Porque eu trabalhei com meus irmãos esses 3 meses e depois eu fui pra um outro amigo deles que mexia na cerâmica, aqui nos Estados Unidos. Ele me ensinou tudo. Eu fiquei com ele até eu conseguir, tipo assim. Aí ele começou a passar alguns trabalhos pra mim. Eu fiquei. Eu acho que foi um ano trabalhando com ele. E depois Perfeito. eu já. Depois eu já comecei a trabalhar por conta. 3 meses na pintura e 1 ano trabalhando na cerâmica, você já abriu sua companhia. Já, Aí eu abri minha companhia e comecei a pegar trabalhos com ele mesmo, e depois eu fui desenvolvendo, fui criando ali meus caminhos e hoje eu trabalho já por conta minha mesmo, tudo direitinho. Perfeito. E Vini, você veio trabalhar aqui 3 meses na cerâmica, 3 meses na pintura, perdão, e aí 1 ano você trabalhou na cerâmica. Quando você viu, assim, uma clareza que você estava no caminho certo, quando você fechou aquele primeiro contrato, quando você falou assim, uau, agora vai, porque assim, é muito estável. Eu lembro quando eu abri minha empresa, ficava ali tintiando, pouco trabalho, mas tem aquela ligação, você agora sim, agora eu tô entendendo porque que Deus mandou, me direcionou pra isso. Quanto tempo isso demorou? Pode falar um pouquinho? Ô, Rodrigo, ó, no começo, quando eu comecei a trabalhar pra mim, como eu estava, todos os trabalhos eu pegava referente a esse rapaz que estava me ajudando, que foi uma bênção na minha vida durante um tempo, então eu fiquei durante muito tempo ocupado com os trabalhos que ele me passava. E aí depois eu comecei a buscar outros caminhos, tipo, diretamente com americanos, as pessoas que americano, builder, alguns realtores também. Então, nesse ponto, nesse desatar, aí foi mais um desafio, porque eu precisava de ter um inglês melhor. Isso é uma coisa que eu sempre me desafiei, sabe? Eu falava, porque a gente, se não tiver um inglês bom, você não vai conseguir fluir muito bem nas coisas. Você consegue trabalhar, consegue fazer as coisas tudo direitinho, mas se não tiver um inglês suficiente pra você resolver algumas situações, você sempre vai ficar dependente de E aí vai o algumas coisas. segredo aí, pessoal, ó, sem inglês, você que quer vir para os Estados Unidos, ou você que tá aqui nessa terra, sem inglês você não vai conseguir, infelizmente. Porque eu acredito que na vida tudo é vendas, né? Quando você aprende a profissão pra você, né, depois você se tornar um melhor profissional na cerâmica, você vai ter que se vender. Você vai ter que se vender. Então, ou seja, se você não conseguir se comunicar, é interessante. Um americano pode ver você um homem trabalhador, um cara extremamente profissional, mas se você não comunicar com ele, ele não te respeita. Eu não tô falando de você falar perfeitamente, mas assim, tem pessoas, infelizmente, a gente sabe, tem pessoas que têm dificuldade, mas cara, quando você identifica essa dificuldade em você, é aí que você tem que fazer uma imersão, cai dentro do idioma, vai estudar, vai se dedicar, porque não tem como. Eu não conheci. Então, tem um ditado que fala, né? Se toda pessoa que falasse inglês nessa terra fosse rica, todo americano seria rico. Mas eu não conheço um cara que veio, que saiu do seu país, que é trabalhador, que tem essa garra, que fala o inglês, que não prosperou nessa terra. Eu não conheci nenhum, sabe? E um adendo, Rodrigo, eu acho que o inglês é uma coisa que eu penso dessa forma. O inglês ele é muito útil para você crescer profissionalmente, para você comunicar, conseguir seus trabalhos e tal, e alcançar coisas que é difícil você alcançar sem inglês, porque você vai ter que conversar diretamente com o cliente, resolver alguma situação, fazer alguma coisa. Então, o inglês ele vai ser super importante nesse fato. Mas eu vejo o inglês como também um desafio para a pessoa, porque você está num outro país, um país que te proporciona tanta coisa, aí você vai tentar, de certa forma, colocar de goela abaixo um idioma que é seu. Não que eu esteja desvalorizando o português ou o Brasil da gente, claro que não. Mas eu vim com o intuito de crescer profissionalmente na Terra. Se a E Terra como me, pessoa também. E como pessoa, se a Terra me exige que eu trabalhe, que eu fale o inglês, por que não? Eu não vou correr atrás e tentar aprender o idioma, né? Eu acho também que é como uma forma de você honrar o país ao que está te honrando também. Você aprender o idioma, tentar se comunicar da melhor forma possível. Eu não falo inglês 100%. Fluente, não falo fluente. Mas eu consigo resolver. A maior parte da minha vida eu me resolvo sozinho. E tudo batalhando. Tipo assim, nunca fiz aula de nada. Tipo assim, é tudo aprendendo mesmo, conversando com as pessoas, vendo algum vídeo, vendo alguma coisa, se desafiando mesmo, tentando fazer, né? Mas é isso aí que faz esse desatar. E quando eu comecei com esses trabalhos, que eu comecei a pegar esses trabalhos assim, com builder, com os reatores, que alguns eu trabalho até hoje ainda, foi um desafio, porque tem, igual você falou, tem dias que a gente tem trabalho, aí tem dia que não tem, aí tem dia que tem mais, tem dia que tem menos. Até agora ainda também a gente tem algumas situações, porque a gente tem pessoas que me ajudam, né? Tipo assim, tem os colaboradores que trabalham com a gente. Então, às vezes, a gente tem serviço pra manter todo mundo, às vezes já não tem vezes que tá Sempre mais oscila, forte. né? Sempre oscila um pouco. Mas é o que a gente sempre vai ter isso, né? Vão ter dias que está melhores e dia que está melhor, é só saber administrar ali direitinho, que nunca falta tudo, né? Sempre vai ter ali pra Sim, gente. sim, sim. E Vini, o que você teve que fazer pra dar certo? Você mudou do Brasil, veio pra cá, agora sua esposa tava, né, finalizando a faculdade de Direito, aí você conseguiu convencer ela tirou o visto, veio, ficou uma temporada, foi pro Brasil, ela voltou, você
né, estreitou os laços, você casou com ela, algo isso, mas o que você teve que fazer? Você falou assim, uau, eu tive que fazer isso pra dar certo. Ah, Rodrigo, uma coisa assim mais importante pra mim que eu tive realmente que fazer pra dar certo aqui nos Estados Unidos, dar certo com o meu relacionamento, com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, é perder um pouco do orgulho. Orgulho no sentido do orgulho mal. Porque eu sempre fui uma pessoa que foi boa, sempre foi muito comunicativa e tudo, mas eu sempre tive um orgulho muito grande em mim, sabe? De talvez precisar de alguém pra fazer algo. Eu sempre, e ainda eu tenho isso comigo, eu prefiro ajudar do que ser ajudado. Mas eu tinha o meu orgulho ia um pouquinho além disso. Então, tipo assim, eu tinha dificuldade em comunicação, até no relacionamento, quando a gente namorava mesmo, talvez de pedir uma desculpa, ou de precisar de alguém, e a ponto de eu realmente depender daquela pessoa ali e eu não querer isso. Então, eu tive que. Eu quebrando esse orgulho em mim foi assim, um Perfeito. desatar. E qual foi o papel da fé nesse processo? Ah, é muito grande. Foi muito importante pra mim. Por quê? Quando eu tava no Brasil, eu tinha uma religião, eu era católico no Brasil. Mas eu não tinha um encontro com Jesus verdadeiramente, Mas sabe? era católico de IBGE ou era católico mesmo? Quase de IBGE, porque tipo, eu tava presente nas coisas, mas Brincadeira da parte, pessoal. Um grande abraço, meus amigos católicos, tá? é porque eu toda vez, tipo assim, eu creio, Rodrigo, que tem católicos que dá show. Eu falo que não é nem a religião, mas é por causa da vergonha na cara da gente mesmo. É a gente olhar pra gente e falar assim, eu ainda não tive um contato com Jesus do jeito que precisa. Vinícius, tem gente que já nasce com Deus no coração, cara. Tem pessoas que quando você para pra falar de Jesus, a pessoa já para assim, então, se eu quero ouvir. A pessoa já é de Deus. É impressionante. Tem pessoas que já são lavadas e remidas, mas tem uma dificuldade de... E eu tinha essa dificuldade lá no Brasil, porque lá no Brasil, nossa, lá eu era rápido de foguete. Eu tava muito em festa, tava muito em farra com os amigos e tal. Nunca fui de menino de usar droga, de usar esse tipo de coisa errada. Mas eu sempre tava em festa, em farra, envolvido, noites, tipo assim, né, ficava até mais tarde, sem dormir, nas festas e tal. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu já não fiz isso mais. Eu já, tipo assim, eu falei assim, não, agora eu tô focado, eu tenho um foco, eu vou trabalhar, eu vou. E automaticamente, quando eu decidi, a primeiro momento, eu me foquei por causa do trabalho, que eu queria ter uma vida diferente, mas automaticamente a fé foi entrando na minha vida de uma forma diferente. Aí eu comecei a ir na igreja, aí eu comecei, tipo assim, a ver Jesus de uma forma diferente. Eu falei, uau, que Deus é esse? Todo mundo serve aqui, todo mundo sente algo diferente. E aí eu comecei a ter as minhas experiências com Deus e eu fui querendo ir mais fundo, buscar mais em Deus. E Deus foi restaurando muita coisa. Porque eu falo que eu estar aqui hoje é uma oportunidade de Deus. Porque talvez se Deus tivesse me mantido no Brasil, a única coisa que tinha mudado na minha vida seria, tipo assim, a marca da bebida que eu iria beber, as coisas que eu iria fazer. Talvez eu não teria tido essa oportunidade de ter esse contato mais próximo com Deus, até também pela dificuldade que os Estados Unidos se apresenta pra gente, né? Porque a fé, eu sempre gosto de falar o seguinte: existem pessoas que vão vir, a primeiro momento, vão encontrar Jesus ou pela dor ou pelo amor. A maioria pela dor. Yeah. Então a gente chega aqui numa terra desconhecida, num lugar difícil. Então você tem que se apegar em Deus para você conseguir. Então, a primeiro momento, você quer as mãos de Deus. Mas depois você vai vendo como esse Deus é bom, como esse Deus é lindo, e aí você não quer mais as mãos, né? Você vai buscar a face. E aí esse é o contato com a fé que realmente muda toda uma história, muda toda uma vida, tudo que a gente começa a querer mais quando a gente conhece Jesus de verdade. Perfeito. E qual é a sua função ministerial na sua igreja? Na minha igreja eu sou líder do Ministério de Louvor, eu e a minha esposa. Maravilha. E qual é o nome da sua igreja? É a Igreja Cristã Vida Nova. Pastor Arlindo. Pastor Arlindo Diniz. Meu pastor, hein? Nosso pastor. Nosso pastor. É isso aí, pessoal. E, Vini, você acha que sem a fé você teria sustentado esse projeto e sonho até ele se concretizar? Sem a fé? Sem Deus? Poderia se concretizar, Rodrigo. Poderia se concretizar, mas não da forma que eu gostaria que fosse feito, como eu estou vivendo hoje. Porque existem muitas pessoas aqui nos Estados Unidos que são, assim, grandes financeiramente, de conhecimento, de tudo. E até boas pessoas também, muito boas pessoas, só que falta Jesus. Então eu vejo que as pessoas elas conseguem prosperar também. Pessoas que não conhecem a Jesus, elas também conseguem prosperar. Mas eu falo por mim, eu digo isso por mim. Se eu tivesse sem Jesus na minha caminhada, eu não prosperaria, eu não conseguiria. Porque Jesus, tipo assim, ele realmente muda a mente da pessoa. Eu mudei a minha mente, Rodrigo. Porque quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, por isso que eu sempre gosto de falar, os Estados Unidos foi um divisor de águas pra mim. Tanto na minha mentalidade como vamos dizer, profissional, né? Trabalhando profissionalmente, quanto também como espiritualmente. E quando você une essas duas coisas, não tem jeito de dar errado. A probabilidade é muito fácil de dar certo. Mas como você me perguntou, eu acredito que pessoas aqui nos Estados Unidos conseguem sim, sem Jesus. Conseguem, infelizmente conseguem. Mas não é da forma que sempre vai faltar algo. Você vai ter muito dinheiro, vai ter muito prazer dessa terra, vai ter muitas regalias que o dinheiro vai poder te oferecer, porque você vai conseguir com a força do seu braço. Mas sempre vai ter um buraquinho ali, vai ter um espaço que só vai ser preenchido quando tiver Jesus. Então eu me vejo completamente preenchido, porque eu não sou rico não, mas tem tudo que eu preciso e ainda tem Jesus na minha vida, na minha família, então não tem espaço nenhum faltando aqui. Você falou algo e assim, eu morei muitos anos na Europa. E eu recebi um conselho de um cara, inclusive esse cara ele foi chefe do FMI, eu trabalhei pra esse cara.
E assim, era um cara que me aconselha muito, me tratava muito mal. E ele falou uma coisa, primeiro segredo, ame este país. Eu já falava bem francês, eu já estudei um pouco sobre a cultura do país, mas eu não gostava. Porque o francês, o europeu, ele é muito frio, né? Daí quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei assim, não vim pra cá pra plantar, eu vim pra cá pra colher. Eu tomei posse disso quando eu botei o pé nos Estados Unidos. Mas foi interessante que quando eu cheguei aqui com essa mentalidade, eu não falava inglês. Mas eu acho muito pobre, né? Eu não tô sendo entrevistado, mas você me trouxe um ponto de vista, eu vou olhar pra aquela câmera, é muito pobre. Um cara sair do Brasil, que se diz ser católico, o crente, cristão no modo geral. Ele chegar aqui, ele não pegar esse lado da cultura americana, que é ser grato a Deus e entender que é uma lei suprema. Tem pessoas que saem do Brasil sendo promíscuo, chega aqui, trabalha e ganha muita grana e se desenvolve na área profissional. Mas o cara volta pro país com cirrose, com doença crônica, vem muitas das vezes casado e não consegue estabelecer, constituir uma família. E na onde você vai? In God we trust. Toda hora, onde você vai nos Estados Unidos, tem essa referência a Deus. Eu acho muito pobre, a pessoa vem, muitas das vezes até fala melhor inglês do que você, mas não absorve isso. Porque a América é voltada a Deus, sabe? Por isso que essa terra é uma terra tão abençoada, assim. Sim. Eu vejo dessa forma, sabe? E a gente não pode, Rodrigo, trazer esse pensamento. Um exemplo, talvez algum... Porque existem muitos países que não são países cristãos. Não estão, existem muitos países. E os Estados Unidos, ele é uma mistura de pessoas. Sim. Ele é uma mistura de pessoas. Então, eu acho que as pessoas trazerem só as referências do país dela e não querer viver o que os Estados Unidos... Absorver o que os Estados Unidos tem, a cultura americana mesmo, não tem como. E eu falo isso de absorver a cultura americana, eu acho até engraçado. Porque eu tenho meus meninos, né? Então, meus meninos sabem nada das coisas do Brasil, que eles ainda não foram lá. Eles estão pequenininhos. Eu tenho o Henry de 5, o Heitor de 4, e agora vai vir mais um pequenininho aí pra nós. Tá no forninho ainda. E aí eu vejo eles vivendo coisas aqui nos Estados Unidos que eu nunca vivi no Brasil. Então, pra gente é muito diferente. E eu sempre falo isso. É um assunto que me lembra aqui na memória agora. A gente não tudo que você, como pai, como criança, na sua época de criança, não teve a oportunidade de viver, não joga isso sobre seu filho, sabe? Seu filho tá vivendo aqui nos Estados Unidos, tem a oportunidade de conhecer tanta coisa, um país tão bom. Então não fica privando ele, privando no sentido de rebaixando. Um exemplo, às vezes a criança no Brasil, meu sonho era ver neve. Meu sonho era ver neve. Aí eu morava lá no morro, Morro do Queroseno. Morro do Queroseno. Tinha um barranco lá, aí eu descia naquele barranco assim, escorregando. Nós brincava até. Aí eu falava, tô na neve, tô escorregando. E aí quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, agora nessas épocas que nevaram, meus filhos viam a neve tudo novinho, pequenininho. Então, tipo assim, o pai, eu fiquei muito feliz daquilo, de poder proporcionar aquilo pra ele. Só que tem pessoas que vão, às vezes, algum pai jogar na cara da criança. Ah, eu não tive essa oportunidade quando criança, então você também não pode ter esse, tipo assim, ou não é que você não possa ter, mas você tem que valorizar, você tem que não sei, cobrar isso da criança. A vida dela foi feita aqui nos Estados Unidos. Sim. Toda a cultura que ela tem como criança foi tudo feito aqui. Então, quando você fala isso, você coloca uma mentalidade nela que não é dela. É sua, lá do passado. Sim. Então, eu penso assim, a gente não pode trazer isso para nossa criança. E viver a cultura dos Estados Unidos. Sim. Um exemplo. Existem coisas, Rodrigo, aqui nos Estados Unidos algumas culturas que a gente não vai conseguir fazer da mesma forma. Mas é respeitar ou tentar de alguma forma introduzir aquilo ali de uma forma branda, mas que seus filhos possam viver, que não seja um alienígena aqui, né? Ah, eu tô nos Estados Unidos, mas não faço nada que o pai não oferece. Menino, coisa essas casas. E eu acho engraçado as casas dos ovos, né? Os meninos sabem que eu fiz agora um vídeo esses dias, eu postei um ovo da Páscoa. Os meninos nunca tinham comido ovo da Páscoa, esses ovos de chocolate que tem no Brasil, né? Porque aqui é tudo só as balinhas, só balinha caçando ovo e tal. Aí uma coisa que eu acho engraçada desse choque de cultura, né? Porque aí eu falei assim, Letícia, vamos comprar um ovo da Páscoa pra eles que vai ser o máximo. Eles vão achar o máximo o ovo da Páscoa. Deu o ovo da Páscoa, nem importou que os ovos da Páscoa quiseram, foi os ovinhos. Então, tipo, os ovinhos com as balinhas dentro, brinquedinho, porque já tá introduzida a cultura, né, dos Estados Unidos. E a gente não pode achar isso diferente. Tem que aceitar e tentar, de certa forma, mostrar também a nossa cultura, porque eu sempre tento. Lá em casa a gente só fala português, Rodrigo. Dentro de casa a gente só fala português com eles. E a primeiro momento, tudo a gente falou sempre em português. E quando eles foram pra escola, que eles aprenderam uma outra linguagem. Porque eu quero que eles conheçam no meu país. Eu quero que eles tenham as raízes do Brasil. Igual eu largo meus meninos pra rua fora, tudo andando descalço. Lá onde é que nós moramos é fim de rua. Então, tipo, esses meninos andam descalços pra rua fora, pra eles absorverem essa coisa, sobem em árvore lá no quintal. Então, eles vivem mesmo como eu vivi no Brasil, mas vivendo aqui nos Estados Unidos e com toda a cultura que o país oferece, né? Isso é muito importante. Eu sempre falo isso pra minha filha também, né? Se você for analisar Budweiser, todas essas empresas, Amazon, são tudo filhos de imigrante, né? De primeiro grau. Todos, sabe? Mesmo o presidente da América, né? O Trump, ele é descendente de imigrante, né? Terceira geração. E assim, a vantagem que o imigrante tem, vamos dizer assim, do americano é o que? A gana de trabalhar. E é óbvio que ele nasceu aqui, ele é americano também, com a mentalidade americana, né? Que o nível de inglês, caso a oportunidade que esse país oferece, mas é interessante isso. E Vini, você tá vivendo um período
novo na sua vida, você como influencer, né? De onde surgiu essa ideia de postar sua rotina? Coloca isso nas redes sociais. É até engraçado. Porque eu realmente, tipo assim, eu toda a vida fui muito comunicativo, como eu já disse. Na escola lá o pessoal até ria. Aí, então eu sempre gostei de falar muito. Tipo assim, tá no meio dos outros conversando. Só que eu nunca gostei de fazer isso na internet. Até quando eu cheguei aqui, e tem pouco tempo que eu tô fazendo, acho que deve ter uns 2 anos mais ou menos que eu tô postando minha rotina, as coisas aqui nos Estados Unidos. Mas a primeiro momento, o que veio no meu coração assim que eu comecei foi porque lá na minha cidade, aqui todo mundo já sabia que eu era crente, que eu tava vivendo pra Jesus e tal, e ok. Só que como eu não era de postar muito na internet, nunca fui de postar muito a minha vida aqui nos Estados Unidos, que eu nunca vim para os Estados Unidos com o intuito de me envaidecer. Ah, os outros eu quero provar para os outros ver que eu tenho, que eu não tenho. Nunca fui disso, nunca, tanto que eu nem posto muito desses assuntos nas minhas redes. Mas a primeiro momento eu vi que as pessoas que estavam aqui sabiam que eu era cristão, e um dia que eu postei uma coisa, tipo assim, uma foto na igreja com a minha família, alguns amigos da minha cidade comentaram, uai, o Vinícius é crente? Eu falei, gente, eu tô tanto tempo assim aqui nos Estados Unidos como cristão, vivendo como um cristão, e pelo fato de eu não postar nada nas minhas redes sociais, os meus amigos que me conhecem desde a infância não sabiam que eu tinha virado cristão, não sabiam que eu estava realmente tendo uma vida diferente na presença de Deus. Aquilo me constrangeu de um jeito, Rodrigo. Eu falei assim, uau, cara, eu preciso de realmente trazer a palavra de Deus aqui, mostrar... Isso não é um projeto, é um propósito. É um propósito, é um propósito. Aí eu falei, não, eu preciso realmente mostrar o que Deus fez na minha vida, as coisas que acontecem. E aí eu comecei a postar alguns vídeos trazendo a palavra de Deus, tudo, tipo assim, tudo muito informal, sabe? Não é uma coisa bem... Porque eu não sou, eu acho que as pessoas elas têm que entender que quando você vira cristão, você não perde a sua essência. Um exemplo, eu sou alegre, eu sou uma pessoa pra frente, conversada e tal, então eu trago isso nos meus vídeos. Só que tem pessoas que viram cristãos e se engoma tudo e tal. Aí eu não sou desse jeito. E aí eu comecei a fazer os vídeos dessa forma, e aí agora a gente tá, a Letícia morre de vergonha, tadinha. Eu coloquei ela no fogo também, que ela começou a gravar vídeo comigo agora também, e a gente tá fazendo esses conteúdos aqui pro Instagram e pro TikTok, conteúdo de família mesmo, aqui nos Estados Unidos, e como que é a vida aqui, o que a gente faz, né, tipo assim, apresentando, e tudo muito real, Rodrigo. É as coisas que a gente vive mesmo, e mostrando, aí a gente traz, porque eu vejo a palavra de Deus como uma oportunidade para as pessoas, e nós somos cartas vivas. Nós somos cartas vivas. As pessoas olham pra nós e falam assim, aquela família ali é cristão. Você não precisa de ficar o tempo todo batendo na mesma tecla ou pregando na cabeça da pessoa o tempo todo. Você, com as suas atitudes, os vídeos que eu posto, tipo assim, do meu dia a dia, como eu trato a Letícia, como eu trato meus filhos, as formas de surpresa que eu tento trazer pra ela, as pessoas olham e falam, é uma família cristã. Então esse é o meu propósito. Esse é o meu propósito, que as pessoas vejam que nós somos realmente uma família cristã, que vive debaixo da proteção de Deus em um outro país e vivendo o que o país proporciona, né? Então, se as pessoas que estiverem assistindo a gente e tiverem interesse de acompanhar a gente, pode acompanhar lá, vai ser um prazer ter esses lives. E fala da sua rede social? Qual eu tenho o meu Instagram, o meu pessoal, que é @, Vinícius Gomes, e tenho o que eu posto a rotina aqui nos Estados Unidos com a minha família, que é esse que eu tô mais ativo nele, porque a gente tá com alguns projetos, então esse a gente tá se envolvendo mais. E o @ dele é @Família Gomes USA. Perfeito, a gente vai deixar o link na descrição embaixo aqui, tá? E você corre lá e segue o Vini. E Vini, o que você está construindo daqui pra frente? Rodrigo, tem tanta coisa que eu tô na minha cabeça. Tipo assim, eu tenho muitos projetos, sabe? Perfeito. Eu tenho vários projetos na minha cabeça. Muitos ainda não estão finalizados completamente da forma que eu preciso de fazer. Mas o primeiro projeto, assim, um dos mais importantes que eu tô no meu coração e que eu quero que seja desenvolvido é nas redes sociais. Eu tenho gostado muito dessa parte, do marketing, de coisas nesse sentido. Eu tenho me descoberto nisso, porque eu tô achando assim, o máximo, gravar esses vídeos na internet, ver as coisas, a forma que as pessoas falam, e aí eu tenho gostado muito. Então, é um dos pontos que eu quero trabalhar mais, assim, é na internet, nesse sentido. Tanto quanto a postar os vídeos, quanto também talvez ajudar pessoas que têm essa dificuldade, tem esse sonho também, né, de talvez gravar um vídeo, fazer alguma coisa, pra facilitar o caminho. Porque já tem 2 anos que a gente tá na peleja, e eu falo que a internet, ela é uma coisa, Rodrigo, muito difícil pra você mexer, porque você não pode ter ego, você não pode ter, tipo assim, você não pode ter os seus olhos voltados pra números. Ainda mais no dia de hoje. Hoje o cara é formado em TI, chega um pirralho de 3 anos de idade com IA e pum, apresenta um melhor projeto. Não tem como. Então você tem que ter os seus olhos voltados mesmo para as coisas que você gosta de fazer, prazerosa, e não ficar achando que é só números, que tudo é números, você tem que ter prazer no que você faz. Então eu bati muita cabeça para aprender muita coisa, tipo assim, o que a gente sabe hoje, né? Então é pouco, mas a gente caminha para esse percurso, assim, é uma evolução. Então a gente estuda muita coisa, então o que foi difícil para mim, o que ainda é difícil pra mim, eu quero, de certa forma, trazer pra tentar facilitar, ser um facilitador da vida das outras pessoas, pra que elas não precisem bater tanto cabeça igual eu precisei no começo, né? Eu fico feliz, Vini, pelo seguinte, o Elevator é isso, o Elevator é uma escola de desenvolvimento de pessoas e todos os sócios estão bem financeiramente, né? Trabalhou muito forte nessa terra e não que não vai querer uma melhora, a gente sempre tá trabalhando para uma evolução em todas as áreas, mas é uma necessidade da gente estar aqui igual você tá se desenvolvendo nas redes sociais, você se sente no dever, porque eu me sinto no dever de auxiliar pessoas. Quantas pessoas, amigos meus próximos, cara, me ajuda a fazer um scope of work, me ajuda a fazer um invoice, cara, liga pra esse americano, faz isso, faz aquilo, eu já me fazendo isso há muito tempo.
E assim, muitas das vezes eu pensei em falar não, mas pra eu chegar onde eu cheguei, pessoas me ajudaram. E assim, eu acho que a gente é um dever que nós temos como imigrante. Não importa a classe social, o seu status migratório, você vai ser um imigrante. E com muito orgulho. Mas a gente tem essa obrigação de estar ajudando o próximo, sobretudo a nossa comunidade. Você sente nessa obrigação de estar fazendo isso? Eu sinto. É porque a gente, eu penso, Rodrigo, a gente não precisa de querer que o outro come a mesma coisa que você comeu. A dificuldade que você passou, Sim. o outro não precisa de passar. Se tem uma coisa que você pode ser um facilitador na vida de alguém, por que não ajudar? Por que não tentar fazer? E eu falo o seguinte, já teve pessoas que, de certa forma, não quiseram me ajudar com algumas coisas, e tá tudo bem também, é o pensamento de cada pessoa. Mas teve um monte de gente também que já me ajudou. Muito, muito mesmo. Então, como que você vai jogar os pés em todo mundo e falar, não, você se vira aí, você consegue, eu tive que bater muita cabeça, você corre atrás aí também, você consegue. Claro que não. Claro que não. Existem caminhos que eu trilhei, tipo assim, pra que eu vou querer que a outra pessoa fique sofrendo? Claro. Sofrendo no sentido de, nossa, foi tão difícil pra mim, eu quero que a outra pessoa sofra também pra chegar. E vou te falar, Rodrigo, às vezes, não é que você tem que entregar tudo mastigado, você tem que ser um facilitador pra aquela pessoa. Sim. Falar assim, olha, o caminho é esse e tal, se você fizer dessa forma que vai te ajudar, vai fazer isso, aquilo outro e tal. Mas e não entregar mastigado. Só que talvez essa pessoa que você tanto menospreza, um exemplo, tanto menospreza de certa forma, né, não ajuda, não, não, você tem que sofrer igual eu sofri mesmo. Talvez essa pessoa vai ser ainda maior que você. Sim. Vai ser ainda maior que você. Deus abençoa que ela não tenha na mentalidade dela de fazer com outra pessoa o que aquela pessoa fez com ela, né? Um exemplo. A pessoa fez mal com ela, ela fica aqui na cabeça, eu vou crescer para também humilhar outra pessoa. Em nome de Jesus, que essa mentalidade seja tirada. Mas é um grande fator para que as coisas comecem a se desencadear. Um faz maldade, outro faz maldade, outro faz maldade, e assim vai sucessivamente. Sim. Então nós temos que quebrar esse ciclo. Todo mundo ajuda todo mundo. Exato. E Quem Vini, quer ser ajudado. exato. E Vini, pra finalizar, qual o legado que você quer deixar pros seus filhos? Rodrigo, eu realmente quero que, além de dinheiro financeiramente, que eu quero que meus filhos tenham estudo, tenham condições financeiras, mas se eu não puder deixar nada pra eles em questão financeira, eu quero que eles conheçam da palavra de Deus. Glória a Eu Deus. quero que eles sejam crianças assim, que as pessoas, crianças e adultos mesmo, que as pessoas olham pra eles e falam assim, esses meninos tiveram uns pais que amavam a Deus sobre todas as coisas. O amor de Deus dos pais dele passou pra eles. Porque eu acho assim que o legado que a gente deixa pros nossos filhos, você pode deixar tudo, Rodrigo. Você pode deixar rios de dinheiro pro seu filho. Seu filho pode ter rios de dinheiro, carro que não vai nem aguentar andar. Se o seu filho não tem salvação, infelizmente, você não fez o seu trabalho de pai. Maravilha. Vini, nessa câmera aqui tá uma mulher que tá assistindo você, é a Letícia. Manda um oi pra ela, o que você tem pra falar pra ela? Te amo, princesa. Lindona da minha vida. Essa mulher, Rodrigo, essa mulher, ela fez assim. Eu falo, às vezes, tudo que as pessoas me veem fazendo, eu sou muito comunicativo. Eu lá na igreja, tipo assim, as coisas que eu sempre tô no ministério, sempre eu lido melhor com as pessoas. E ela é mais calada. Só que pra tudo eu falo, pra eu estar aqui hoje, pra as coisas, tipo assim, pra tudo acontecer na minha vida, eu tenho ela que tá ali por detrás, nos bastidores. Facilitador. Facilitador. Eu não consigo fazer nada sem essa mulher me ajudando. Maravilha. Porque, tipo assim, porque nós somos um só. Te amo, meu amor. Maravilha, maravilha. Pessoal, então é isso, tá? Terminou. Quero agradecer aqui, né, o Vinícius, mais uma vez, meu irmão. Deus te abençoe. Show de bola. Tá? Obrigado, viu, Sou um pelo fãzão convite. seu, da sua família, do Ronaldo, toda a sua família, tá? Um grande abraço pra toda a família. E que você continue sendo esse servo do Senhor, Amém. esse colaborador da obra do Senhor. Eu sei que você já tem prestado um trabalho na nossa comunidade, né? Auxiliando o nosso pastor, né, na Igreja Vida Nova. E eu tenho certeza que, em nome de Jesus, esse desejo que você tem no seu coração de você tá facilitando, né, o caminho para essas pessoas que querem estar onde você está chegando, onde você chegou, eu tenho certeza que você vai abençoar vidas. E assim, eu sei que você, né, trabalhando na rede social, porque eu também estou trabalhando, você vai sofrer e sofre muitas críticas, mas você sabe quem você é, o propósito que Deus colocou no seu coração. Cara, continua. Aí Deus te abençoe. Tá bom? Amém. Tamo junto, Rodrigão. Obrigado pelo convite, viu? Maravilha.